abraço para você que nos assiste aqui no Bom da Notícia. A nossa conversa de hoje será com o jovem candidato eleito a deputado federal, Emanuelzinho. Emanuelzinho tem o sangue político, é um DNA político de família. O avô político, o pai prefeito de Cuiabá. Emanuelzinho, um jovem, talentoso, porque se não fosse talentoso, não conseguiria uma eleição das mais difíceis desse ano. É uma renovação também na Câmara. Aliás, a nossa Câmara de Deputados Federais só vai ter um dos antigos, que é Carlos Bezerra. 7 novos, e entre os novos, aquele que vai levar muita esperança do eleitor é Emanuelzinho. Deputado, muito obrigado por estar aqui. Parabéns pela eleição. Obrigado. Um jovem, né? A política precisa dessa renovação. Não diria sangue novo, mas disposição nova e ideias novas. Muito obrigado por estar aqui. Prazer, Edivaldo, você e todos os companheiros aqui do estúdio do Bom da Notícia. É um prazer muito grande vir aqui como deputado federal eleito, agradecer os votos da população, quase 80 mil votos de confiança, e passar a nossa mensagem, os nossos projetos e as bandeiras que vamos defender durante 4 anos na Câmara Federal. Muito obrigado. Obrigado em nome de todos aqui do Bom da Notícia. O senhor deslanchou. O senhor teve um trabalho e votos praticamente em todo o estado. 140 municípios. De 141 ter voto em 141 municípios. Isso se deve ao quê? Se deve ao seu pai. Eu vi que a sua mãe foi um macabro eleitoral realmente daquelas de causar inveja a qualquer adversário seu. Né? Pegou o peão na unha e foi para frente. Você sentiu alguma coisa de preconceito, por exemplo, de alguém olhar para você com o olho torto ou coisa semelhante nesse sentido? Bom, são várias perguntas. Primeiro... pode responder compartimentado. Tá ótimo. Primeiro, os quase 80 mil votos que tivemos foram um resultado de vários fatores. Primeiro ponto, ao grupo político do prefeito Emanuel Pinheiro. Eles foram as primeiras pessoas a quem eu procurei, não só em Cuiabá, mas no estado todo, que já tinham apoiado Emanuel Pinheiro na década de 60, meu avô, o deputado estadual Emanuel Pinheiro, hoje prefeito de Cuiabá, e agora apresentei o nosso projeto, um projeto de renovação, um projeto com propostas e ideias concretas, e eles acreditaram no nosso potencial, liderados pelo prefeito Emanuel Pinheiro, que também nos deu essa oportunidade e acreditou no nosso trabalho. Segundo ponto, que apresentamos um projeto, Edivaldo, coeso, concreto, com gênero, número e grau do que iríamos fazer e quais eram as nossas propostas para Mato Grosso. Associado a isso, também eu acredito a nossa juventude, em que mostramos toda a energia, a vontade de fazer a diferença. Isso foi determinante, graças a Deus, para que a gente pudesse passar às pessoas que, apesar da nossa juventude, tínhamos muito comprometimento com o estado de Mato Grosso. Quanto à minha mãe, ela sempre foi assim. Sempre foi o cérebro da casa, sempre colocou a mão no chifre do boi e trabalhou, e ela é muito organizada, muito disciplinada, com certeza. Também passando essa credibilidade dela como primeira-dama de Cuiabá, que tem feito um grande trabalho na assistência social, nos ajudou e muito. E quanto à questão do preconceito, sempre tem. Eu disse hoje cedo, numa outra entrevista que tive a oportunidade, que o homem político, o político tem que ter casca grossa, tem que estar preparado para olhar para as pessoas olharem torto, olharem desconfiados, especialmente nesse período que a política passa e eles não estão sem razão, não. Por isso que eu vim preparado, disse que estava muito confiante do que eu queria, do que eu quero representar para Mato Grosso, e não tem problema, as críticas vêm, a gente reage com naturalidade e apresenta o nosso projeto, a nossa disposição e a vontade de fazer a diferença. Perfeito. O seu pai, prefeito Emanuel Pinheiro, isso, sempre teve uma faixa de votos, teve a simpatia, principalmente aqui, mas numa faixa que é 1/3, talvez 1/4 dessa votação que você teve no Estado. Você frisa aí, mas o Estado não é mais aquele do Emanuel Pinheiro, avô do Emanuelzinho. É verdade. Não é verdade? É verdade. Os amigos são poucos, muitos já se foram, por força da própria vida, da longevidade, né? Por que esse arranque, por exemplo? Eu tenho notícia que você foi o mais votado deputado em Livramento. O que você tem de afinidade com o Livramento? Olha, eu tive a oportunidade, Edivaldo, de, durante a minha pré-candidatura, até antes de iniciar o projeto de candidatura, ministrar cursos de qualificação em Cuiabá e na Baixada Cuiabana. Passamos por Cuiabá, Várzea Grande, Livramento, Leverger, em que no cenário de crise econômica, em que o Brasil tinha aí quase 14 milhões de empregados, em Mato Grosso quase 200 mil, eu queria ajudar as pessoas a melhorarem de vida. Isso naturalmente foi plantando sementes em que as pessoas viam a nossa vontade de fazer diferença, de ajudar as pessoas, porque eram cursos gratuitos, e pouco a pouco o nosso nome naturalmente foi sendo
fomentado. Então, quando a gente chegou para pedir voto, já tinham pessoas que pediam pela nossa candidatura por vários fatores, como disse, especialmente por já termos prestado serviço, mesmo tão jovens, estarmos com toda a energia à disposição de Mato Grosso, também com projetos concretos. Associado a isso, a gente conseguiu andar muito pelo estado de Mato Grosso, andei mais aí, quase 60 cidades durante a pré-campanha e a campanha, porque não tem como andar o estado todo numa campanha, todos de carro, para conhecer a realidade das BR, das MTs, e isso foi virando uma onda, e graças a Deus as pessoas confiaram, acreditaram no nosso projeto, e hoje a responsabilidade é muito grande. Qual é o olhar de um jovem de 20 e poucos anos, 23, 24 anos, de um jovem com relação ao estado do nosso estado, ao estado de saúde do nosso estado, né? A força do nosso estado, a pujança do nosso estado? Qual é o olhar do Emanuel Pinheiro, deputado federal hoje? Eu posso apresentar aqui em dados, Edivaldo, a situação que Mato Grosso hoje vive. A gente tem hoje, economicamente, olhando o cenário econômico, 4 bilhões de déficit fiscal, certo? Ou seja, Mato Grosso, o governo do estado gasta 4 bilhões a mais do que arrecada anualmente. Isso dentro de um cenário em que Mato Grosso lidera o cenário das exportações no país, é o estado do agronegócio, onde nos últimos 20 anos o agronegócio bombou, o Nortão se desenvolveu muito, os melhores IDHs do estado, dos municípios acabaram passando para as cidades do Nortão, investidores estrangeiros olham para cá com muita esperança, com muita vontade de investir, e ao mesmo tempo somos o estado que tem 60 mil pessoas aguardando por uma cirurgia eletiva, 20 mil pessoas aguardando por uma cirurgia eletiva, 60 mil pessoas aguardando por uma consulta com um especialista. Somos o estado que tem mais de 50 mil crianças fora das creches de CMEs. Somos o estado que tem 1.050 homicídios por ano. São dados que não são razoáveis. Então a gente tem que mesclar essa característica de trabalho, de possibilidade de investimentos, de um povo que é acolhedor e trabalhador. Isso mesclado com a vontade da juventude de trabalhar, de fazer diferença. E a experiência dos que aí ficaram e que sabem como fazer, botar isso tudo num bolo só e ajudar a retomar o Mato Grosso nos trilhos do desenvolvimento. Falando em bom estoque, né? Nós mexemos na prateleira da Câmara Federal. Nós tiramos ali alguns retalhos, né? Peça vencida, uma série de coisas. A Câmara vai ter uma renovação de quase 250 novos deputados federais. Com essa vontade, com essa volúpia, né, todos vão chegar querendo mostrar serviço. O que Emanuelzinho tem elencado para chegar e se notabilizar também mostrando o porquê desses mais de 80 mil votos aqui? Primeiro, Edivaldo, é importante que a juventude também saiba respeitar a experiência dos cabelos brancos. Eu tenho aprendido também muito com o prefeito Emanuel Pinheiro, que sempre me disse: Manuelzinho, fique rouco de tanto ouvir. Ou seja, esse primeiro momento é um momento de conhecer o ambiente nacional, uma eleição que foi muito tensa, muito nervosa, com um presidente da República que foi bem eleito, mas tem aí 45 milhões de pessoas que votaram em outro candidato e mais uma pancada aí de nulos e brancos e abstenção. E a gente conhecer, entender bem o cenário, entender qual é a posição, quais são as posturas que a população espera e junto a isso se articular na bancada federal, não só de Mato Grosso, mas especialmente do meu partido, o PTB, para que eu possa ter espaço, vez e voz e conseguir, com a confiança do nosso grupo da bancada e confiança do meu partido, PTB, implementar as políticas públicas que apresentamos na campanha eleitoral. O PTB se enfraqueceu nessa campanha. Bastante. Muito, muito. Na Câmara Federal, principalmente, se enfraqueceu demais. Isso é reflexo de Roberto Jefferson? Não vejo como reflexo do Roberto Jefferson. Eu vejo como reflexo do cenário político como um todo, em que políticos que estavam há muito tempo no poder tiveram um desgaste, especialmente com essa legislatura que foi muito difícil, com muitas pautas bomba com o governo Temer. Inclusive, hoje na entrevista que fiz de manhã, um cidadão ligou lá falando que ficou muito decepcionado com o parlamentar que ele votou, porque ele votou a favor do Temer, naquelas denúncias que o Temer teve, e tudo isso associado no bolo e mesclado com a atuação parlamentar individual de cada um no seu estado, eu acho que foi o motim para que as pessoas quisessem... A filha também refletiu muito. Também perdeu. Impossibilidade de assumir o ministério. Cristiano Brasil, né? Cristiano Brasil. Também não se reelegeu e enfraqueceu o partido de uma maneira geral. Isso. Né? Eu acabei de voltar ontem de Brasília, tivemos a reunião da bancada atual com a bancada da próxima legislatura e tive a oportunidade de dizer que é um novo momento do PTB. A gente tem que mostrar que o PTB tem que retornar àquelas origens do partido que é ligado à causa popular, do partido que tem ligação com os direitos dos trabalhadores e um partido que é coeso, unido e, acima de tudo,
extremamente, intrinsecamente ligado com o sentimento das pessoas, com o que as pessoas querem e a ideia que tem para um Estado desenvolvimentista como o Brasil. Teoricamente, nós temos 90 dias, um pouco menos de 90 dias, para que esta Câmara, esse Congresso, deixe Brasília. Algumas reformas estão tramitando e já discutidas, por demais discutidas. Reforma da Previdência. Se ela não for aprovada agora, será tema, forçosamente será tema o ano que vem. Ou se faz no início de governo, ou fica perregando igual o Temer ficou esperando 4 anos. É verdade. Qual a ideia do Emanuelzinho, deputado federal, para a reforma da Previdência? Eu tenho dito constantemente para as pessoas que me perguntam, Edivaldo, que a reforma da Previdência é necessária, mas não como o presidente Michel Temer fez. E apresento aqui em números. Hoje o orçamento do governo federal está em 3,5 trilhões por ano. Desses 3,5, 2,5 são despesa financeira, que é juro e rolagem da dívida pública. Sobra 1,5 trilhão. Desse 1,5 trilhão, 600 a 700 bilhões são para a Previdência, ou seja, 48% de toda a receita líquida do governo federal vai para pagar a Previdência. E dentro desse bolo da Previdência, estão aí inúmeros aposentados, políticos, militares, juízes, são os chamados privilegiados, e também tem inúmeras fraudes que também atrapalham o orçamento. Associado a isso, a gente tem hoje um regime, que pouca gente também sabe, que é o regime de repartição. Como é que funciona o regime de repartição da Previdência? Eu não contribuo para um fundo particular meu para colher no futuro. A população que está economicamente ativa, que está trabalhando, paga para que o aposentado receba. Acontece que há 30, 40, 50 anos atrás, a taxa de natalidade era muito maior. Você quer um exemplo? O meu pai tem 4 irmãos, minha mãe tem 3. Só eles dois, juntando os familiares, são 9 filhos. Eu, lá em casa, eu e meu irmão somos só 2. A taxa de natalidade era muito maior. E hoje a expectativa de vida cresceu muito. Ou seja, encolheu a taxa de natalidade e aumentou a expectativa de vida. Num regime de repartição, isso mostra que uma hora vai quebrar. Aquela época você tinha 6 pessoas trabalhando para uma pessoa receber aposentadoria, hoje você tem em média 1,5 trabalhando para uma pessoa receber aposentadoria. E você não pode cortar os privilégios porque a lei não retroage para fim de direito adquirido. Quem é jurista sabe disso, então você pode mexer daqui para frente. Então qual é a ideia? Tem que ser feita uma reforma da Previdência, só que muito bem dialogado com a população, não pode ser feita goela abaixo, como o presidente Temer acabou fazendo, acho que na boa intenção, mas acabou fazendo da maneira errada e se atentando, Edivaldo, para as diferenças regionais. Por exemplo, um cidadão que vive no Nordeste, trabalhando no campo, ou é um professor que anda vários quilômetros por dia para conseguir chegar na sua escola, a pé, naquele sol quente, não pode contribuir o mesmo que alguém que trabalha no ar-condicionado, certo? Como eu vou trabalhar de terno e gravata. Isso não é justo, tem que se respeitar com o motorista, com o motorista, tem que se respeitar o princípio da isonomia, respeitando as diferenças e as dificuldades das pessoas. O Paulo Guedes, que será um super-ministro da Economia, ele tem dito, e a gente tem captado o seguinte, a teoria dele para a Previdência, né? Cada um paga o seu. Certo. Cada um paga o seu. Ele quer individualizar. Mas existem pessoas que não trabalham. Essas continuariam nessa faixa etária de 65 aposentados com um salário mínimo pela idade, por idade, e as mulheres com 62. É a teoria dele. Você acha que vinga isso? Cada um paga o seu? Não, o Paulo Guedes é um economista aí de marca maior, muito respeitado. Eu acho que até faltou ele explanar um pouco melhor, porque, por exemplo, e esses aposentados que estão aí, como é que se paga? Quem é que vai pagar? Vai tirar esse recurso de onde? De algum lugar tem que vir, porque você não pode mexer no direito deles. A legislação não permite, certo? Então, você não, como é que faz? Porque esse regime que ele quer colocar é o regime de capitalização, em que você contribui para um fundo próprio. Mas esses outros que estão todo esse tempo aí que tem que receber, porque a legislação não permite a lei retroagir para ferir o direito adquirido deles. Como é que faz? É uma questão, entendeu? É uma questão muito mais profunda e complexa que tem que ser discutida com os diversos setores da população. Nós vamos ter que passar por uma reforma política também. Também. Em 2020, nós teremos um teste nessa coxa de retalhos, que é emendas e reformas políticas, e nós nunca chegamos a um projeto político realmente, a uma determinação com relação a normas jurídicas para uma reforma política. Qual que é o seu conceito de reforma política, Emanuelzinho? Primeiro ponto, Edivaldo, a gente tem que trabalhar uma reforma política vendo quem é que vai elaborar essa reforma política. Você não pode colocar para um Congresso que tem uma característica tradicionalmente fisiologista, corporativista, para que ele se discuta a própria reeleição deles, por exemplo. Então, a nossa primeira ideia, se eu tivesse a oportunidade, em nome do PTB,
falar, que eu falo como deputado Emanuelzinho, mas se eu tivesse a oportunidade de falar no Congresso e não do PTB, eu diria que primeiro se montar uma assembleia de 4 anos ou de 6 anos, a gente define um tempo, exclusiva para isso. Só trata disso, inclusive, para não atrapalhar os outros andamentos da casa, porque o Congresso já é tradicionalmente lento, demora para se aprovar. Você fala constituir uma comissão paralela. Paralela, eleita pelo povo. Eleita pelo povo. Você fala da Constituição, você está falando da Constituição. Não, estou falando justamente de uma reforma política. Da reforma política? Reforma política. Teria que ser poderia, inclusive, aí, se for o caso de se colocar em pauta a Constituição, já faz também. Mas se não, uma reforma política com uma comissão, um parlamento exclusivo, em que não se tenha direito à reeleição, certo? E que trabalhe exclusivamente para trabalhar a reforma política, seja para doação eleitoral, seja para o sistema de voto, que na minha opinião tem que ser o distrital misto, seja em qualquer outra ocasião que se for, porque você não trabalha em benefício próprio. Porque naturalmente um deputado que tem interesse na reeleição, ele vai colocar os interesses dele, muitas vezes mesquinhos e egocêntricos, à frente do interesse público. Então por isso que eu acho que é importante que se tire essa função do Congresso, por mais que ele seja representante do povo, é importante que tenha uma Assembleia exclusiva, assim como se fez na Constituinte, se faça uma Assembleia exclusiva para que se possa trabalhar os temas da reforma política e para que não sejam contagiados pelos interesses mesquinhos. Claro que não é uma questão fácil, mas é a semente que a gente quer plantar. Outra coisa é que o Bolsonaro, nosso presidente eleito, né, Jair Messias Bolsonaro, tem divulgado. Ele é a favor, eu vejo que aqui no nosso estado, principalmente, nós temos necessidade disso, que é privatização, não concessão, é privatização na realidade. Qual é o seu pensamento? Você deve ter estudado muito, né, para se candidatar a deputado federal, para não chegar lá e pagar nenhum mico, né? Então, essa questão da privatização. Eu entendo o seguinte, Edivaldo, cada caso é um caso. O privatizar a Petrobras, a Eletrobras ou qualquer outra empresa tem que se avaliar. Hoje, a grande ideia do Paulo Guedes sobre as privatizações é para se conseguir pagar os juros da dívida pública. Hoje, como eu falei, 2,5 trilhões para a despesa financeira, rolagem da dívida e juros da dívida pública, em que você precisa ter superávit fiscal, você precisa arrecadar mais do que gastar para que você tenha dinheiro para pagar a dívida e diminuir o juro. Senão, o juro vai continuar aumentando e comendo aí quase 60% do nosso orçamento. Então, cada caso é um caso. Tem que se avaliar se vale a pena, às vezes, investir num sistema de meritocracia, investir num sistema que se reduz o número de indicações políticas nas empresas, mas cada caso tem que ser avaliado concretamente, porque muitas vezes uma venda de alguma empresa nacional aqui que seja positiva agora, no presente, futuramente pode ser um prejuízo muito grande para o país, no momento em que o Brasil precisar de alguns serviços em que vai depender somente das regulações de mercado e que muitas vezes não se tem o olhar sobre aqueles que mais precisam, que têm a renda menor para participar do mercado de consumo. Então eu acho que tem que ser avaliado cada caso um caso. Eu acho que a população no geral tem um consenso que a máquina está super inchada, que hoje os cargos comissionários estão sendo muito prejudiciais para o país, no sentido de que muitas vezes são conchavos políticos que são feitos ao invés de competências técnicas para que se possam dar o avanço necessário às políticas públicas que a gente precisa. Então, eu acho que cada caso é um caso que tem que ser avaliado especificamente. Tá. Você vai encarar também discussões sobre segurança. Exato. E sobre a maioridade penal, que passa pela segurança também. Exato. O que você tem, como advogado, inclusive, o que você tem de conceito sobre isso? Primeiro, vamos falar sobre a maioridade penal, que é um tema muito polêmico e complexo. Eu, particularmente, o que eu penso hoje sobre a maioridade penal? Um jovem de 16 anos, ele tem a consciência, tanto quanto eu, na minha visão, que tem 23 anos de idade, para se cometer um delito, se cometer um crime. No entanto, essa é uma questão periférica em que a gente tem que observar algumas questões principais antes. Primeiro, sistema carcerário brasileiro. Hoje, a gente tem 400 mil vagas no país, nos presídios, somados presídios estaduais e federais. E tem hoje 700 mil presos, ou seja, não se tem mais onde colocar presidiário. Associado a isso, você tem que os presídios estão totalmente infiltrados pelas milícias e organizações criminosas das mais perigosas. Acontece que quando um cidadão que vai preso, às vezes por um delito relativamente simples, ele é cooptado por essas milícias e sai de lá, às vezes, pior do que entrou. Associado a isso, a legislação de progressão de regime, que hoje está muito frouxa e solta, na minha opinião. Você presume que o reeducando está sendo reeducado verdadeiramente, progride a pena dele quando ele cumpre uma certa parte, que muitas vezes não é nem 1/3 da pena, progride do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto, quando em tese ele estaria melhor, mas não está. Está pior do que entrou. Isso também é prejudicial. E terceiro, o sistema de recuperação de como é que o reeducando vai ser
vai ser trabalhado para que ele saia melhor de lá. E ainda associado a isso ainda tem a questão do ECA, que tem que se avaliar, porque se você reduz para 16, daqui a pouco tem de 15, 14 anos cometendo crime. Daí reduz para 14. Reduz para 14. Então daqui a pouco reduziu para 14, tem de 12 e de 11. Reduz para 11, daqui a pouco a gente vai estar lá com criancinhas. Então acho que eu sou a favor nesse sentido, mas a gente tem que olhar a situação numa visão mais profunda e entender que tem temas que precisam ser trabalhados primeiramente. Primeiro, reforma do sistema carcerário do país, do sistema de recuperação e da legislação de progressão de regime, de progressão de pena. Para aí sim a gente poder trabalhar e votar a maioridade e minoridade penal. E legislar também para terminar esse infindável número de recursos, né? Cidadão cometer crimes também, responder em liberdade até prescrição de pena, né? É verdade, é porque no sistema jurídico e penal brasileiro, você tem duas partes. A primeira é que você julga o mérito, e que é até onde tem a segunda instância, depois você julga as formalidades do processo, para ver se teve alguma forma que foi desrespeitada e que prejudicou o direito de defesa do réu. Acontece que muitas vezes você, dando oportunidade demais, como a justiça hoje é muito lenta, está sobrecarregada, você, já tendo condenado o mérito, em função da forma, acaba deixando a impunidade correr solta. Então, realmente tem que ser avaliado. Tem que ser avaliado. Nós temos 700 mil encarcerados no Brasil, essa é a conta, não é? 700 Vagas, mil. 430 mil, não Isso. chega a 450 mil. Isso. Nós temos celas com primeiro, segundo e terceiro andar. Também é um sistema carcerário, penitenciário, ele é, como é que eu diria? Ele é diabólico para quem está lá dentro. E não há recuperação realmente. Eu gostaria só de dar um pitaco aqui, para o internauta que está nos vendo de longe, eu faço um programa policial aqui na capital, que é um programa policial, que tem uma grande audiência. Eu já fui contra até a maioridade penal aos 16 anos. Hoje, pelo dia a dia que a gente tem, pelo que a gente está convivendo, eu sou favorável a que a gente tenha pelo menos um esboço de primeiro mundo, puxando essa maioridade penal para 12 anos. Aí nós entraríamos realmente em termos, projetando um futuro dessa rapaziada que está aí. Nós temos hoje aqui em Cuiabá é no estado, chefe de gangue com 13 anos, estuprador com 14 anos, ladrão com 14 anos, com 13 anos. Então, essa é a verdade. Se aqui, na periferia do Brasil, a gente está assim, imagine nos grandes centros, né? Essa aqui é a verdade. E com relação à segurança pública? Segurança pública, o que eu penso? Foi muito debatido pelos presidenciáveis o Sistema Único de Segurança Pública, Edivaldo, onde tivesse uma participação mais efetiva e com mais autonomia das guardas municipais para que os municípios entrem nessa competência. Hoje, via de regra, a segurança pública está destinada entre Estado, com a Polícia Militar, e Governo Federal, com a Polícia Federal. E as guardas municipais estão muito limitadas, quando, via de regra, são os municípios que têm o controle, o conhecimento e o mapeamento das atividades criminosas que acontecem nos bairros. Então, eu acho que um sistema de segurança pública, onde possa ser avaliado uma fonte de financiamento, talvez auditando a dívida pública, quem possa recuperar uma parte das maracutaias que acontecem lá, e você possa destinar ao orçamento da pasta de segurança pública no país, fortalecendo as guardas municipais e trazendo um sistema integrado entre Guarda Municipal, Polícia Militar e Governo Federal, acho que é o caminho ideal. Em Mato Grosso, especialmente, eu vejo o seguinte, a gente tem mais de 700 quilômetros de fronteira seca e são a porta de entrada para as drogas, que são aí o princípio de violência em grande parte dos crimes hoje das milícias que estão sendo praticadas no país. A gente não tem hoje uma base aérea, muitas vezes a fiscalização está sendo feita via terrestre por carros, quando hoje você tem a condição com a Polícia Federal hoje super inteligente de colocar uma base aérea com drones, com a maior inteligência possível para que se possa fazer essa fiscalização, ajudando a impedir a realidade de entrada via fronteira seca especialmente, dos países vizinhos para Mato Grosso. Estou associando essa questão peculiar em Mato Grosso e a integração com mais autonomia, mais poder de ação para as guardas municipais, que eu acho que tem que ser avaliado, discutido no país, eu acho que é o caminho ideal. Perfeito. O senhor foi o Wellington. Foi o Wellington Fagundes. O Wellington foi candidato ao governo, seu pai também se debruçou, inclusive em rebeldia ao partido de origem dele, que é o MDB, que apoiou o Mauro Mendes. O Wellington não se elegeu. Qual será o seu convívio, né, com o governador Mauro Mendes? O que você espera? Republicano, institucional e do melhor possível. Logo que passou a eleição, primeiro ou segundo dia,
Liguei para o governador Mauro Mendes, ele me atendeu, tive a oportunidade de parabenizá-lo pela merecida eleição. O povo achou que ele era o melhor candidato, foi merecido, e me coloquei à disposição como deputado federal de Mato Grosso, tudo que eu pudesse fazer para ajudá-lo e que fosse a favor do povo de Mato Grosso, eu quero fazer, porque ele fazendo um bom mandato, é a população que ganha com isso. Falamos sobre tudo, deixei por último para que o senhor pudesse elencar seus projetos pessoais, seus projetos de deputado federal. Ótimo. Bom, primeiro, uma revisão do Pacto Federativo. Pacto Federativo é a maneira como os impostos são distribuídos no país, em que hoje municípios de pequeno porte e baixa arrecadação, que dependem do Estado, do governo federal, e que muitas vezes acontecem atrasos nos repasses, estão penando, estão com dificuldades, tendo que ir para Brasília com pires na mão para conseguir investimentos mínimos para os municípios. Primeiro ponto. Segundo ponto é uma revisão da Lei Candir. Hoje o agronegócio brasileiro está bombando, tem, claro, a sua importância dentro do estado de Mato Grosso. Acontece que desde a Lei Candir a implementação, só para você ter ideia, naquela época a produção de soja por ano era 5 milhões de toneladas ano. Hoje já cresceu para 30 milhões. A Lei Candir propiciou um ambiente de desenvolvimento do agronegócio e hoje tem que se dar esse retorno porque a isenção fiscal em função dos produtos primários serem elaborados, como ocorre hoje com a Lei Candir, não é mais natural. Então, primeiro uma revisão da Lei Candir e uma regulamentação do FEX, para se dizer o valor que vem e quando é que vem. Terceiro ponto, temos também a luta para trazer um hospital federal para Mato Grosso, que não é uma luta fácil, e eu posso aqui rapidamente explicar? Claro. Muita gente me pergunta, mas Manuelzinho, por que mais um hospital? É que tem um grande diferencial. O Hospital Federal ele é custeado 100% pela União, que fica com 60% dos nossos impostos na hora que eles são divididos. No Rio de Janeiro eles têm 6 hospitais federais, aqui a gente não tem nenhum. E o novo hospital geral, o novo hospital universitário? É que o universitário, ele, como tem fins educacionais, ele tem uma parcela de convênio com o Ministério da Educação. Você queria um individual, um independente. Um individual, independente, para ser exclusivamente custeado pelo governo federal e que possa atender especialmente a Baixada Cuiabana e o Médio Norte. Por quê? Com a má divisão dos impostos no Pacto Federativo, os prefeitos estão tendo muita dificuldade de custear o serviço de saúde no município. O que faz? Manda para Cuiabá, Várzea Grande. Aí você faz o levantamento dos pacientes que estão em Cuiabá, no pronto-socorro, 60% não são daqui. Ou são do interior, ou são do estado vizinho, como Goiás, Rondônia, e às vezes até de um país vizinho, como Bolívia e Venezuela. Então, se você dá um atendimento para cobrir essa vazão, que os hospitais regionais não estão dando conta, e 100% custeado pelo governo federal, ajuda a atender a população do interior e dá uma margem maior, um fôlego maior para Cuiabá e para Várzea Grande. Isso seria, então, para cirurgias de média alta complexidade. Média e alta complexidade. Seria. Perfeito. É o ideal. Não é uma luta fácil, tenho plena consciência disso, mas se eu plantar semente e for acontecer o que aconteceu com o Dante, que propôs a direta já, não foi aprovada, futuramente foi colocada em pauta novamente, foi aprovada. Então é isso que importa, se ajudar a melhorar a vida das pessoas, não precisa falar que foi o Manuelzinho que fez, mas para mim está de bom tamanho. Que essa sua vontade seja lei, que você chegue no Congresso e realmente se notabilize. Amém. Esse é o nosso desejo, realmente. O seu sucesso é o sucesso do Estado. Exato. Muito obrigado por estar aqui, foi uma honra. E leve ao prefeito Emanuel Pinheiro e à primeira-dama Márcia, sua mãe, os nossos cumprimentos de felicidade e felicitações também. Levaremos. Agradeço a oportunidade de vir aqui no Bom da Notícia, agradeço a você, a todos os companheiros aqui do estúdio e parabéns também pelo trabalho que eu também estou sempre assistindo, aumentando a sua audiência. Ok, muito obrigado. Audiência de qualidade. Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro aqui no Bom da Notícia.